E aí, pessoal, a hashtag Fica Soares. O jogo de ontem, os números que o Grêmio divulgou e, claro, a esperança do torcedor. O que pode fazer o torcedor nessa hora para sonhar? Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, pós-graduação. Nós vamos falar da CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, e que coloca a pós-graduação ao seu alcance. Gestão de negócios, marketing, estratégias inovadoras de mercado, liderança. Faça a sua pós-graduação na CEDEM. Você tem essa oportunidade entrando no link da descrição e conhecendo tudo sobre a CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, e que coloca a pós-graduação ao seu alcance. Gente, ontem na live pós-jogo, depois de tudo que o Soares fez, a gente começou uma brincadeira com uma hashtag chamada Fica Soares. E aí a gente indo para o Twitter depois, a gente viu que isso não começou ontem, muita gente já tinha de alguma maneira montado, porque existe uma corrente junto à torcida do Grêmio de esperança na manutenção do craque uruguaio. Junto com isso, o Grêmio divulgou, através do site oficial, alguns números da relação Soares-Grêmio no ano de 2023. Né? E eles são impactantes. Né? A nota de seguinte, antes do fechamento do mês de outubro, a Grêmio Mania da Arena e da loja virtual atingiu uma marca inédita em vendas, ou seja, 2 meses e meio antes do final da temporada, dando conta disso. E apenas com a marca Soares, as lojas registraram 10 milhões arrecadados. Apenas com a marca Soares. Esse trabalho de marketing desenvolvido pelo Grêmio, que foi completamente potencializado com a chegada desse jogador. O Grêmio criou mais de 40 produtos oficiais com a marca Soares. Um trabalho muito bom que o Grêmio desenvolve no licenciamento. Esse número agregou muito à folha, mas também agregou ao engajamento. E isso, de alguma maneira, e por isso que eu usei a hashtag, porque nós estamos falando de engajamento, de redes sociais, de participação do torcedor, isso é direto. Agora, sócios a gente não mede, mas o Grêmio chegou a um número histórico, nunca havia chegado a perto de 115 mil sócios. O Grêmio conseguiu uma boa média de público, o Grêmio conseguiu revigorar situações que havia perdido. Soares foi a porta de abertura do Grêmio ao protagonismo, depois de ter vivido um ano de segunda divisão. Ou seja, Soares representa o que deu certo nessa temporada. Existem situações que não deram tão certo, existem escolhas que mais uma vez seguiram o mesmo caminho de outros tempos, mas Soares é a certeza de sucesso. E, obviamente, que aí a gente pode também transportar para o jogo de ontem, tecnicamente, ele é a solução. Ele é a solução. Nós nunca tivemos um jogador, eu falei isso na jornada ontem na Rádio Gaúcha, nós nunca tivemos um jogador com esse nível. 4 Copas do Mundo, engajado, atleta. Nós tivemos grandes jogadores aqui, muitos vieram aqui já sem querer jogar. Agora, e muitos nós criamos. Se o jogador contratado com esse poderio, esqueçam, nenhum. Nunca na história do Grêmio. Talvez o Ronaldinho, lá no início da carreira, talvez que ele ainda era menino e saiu daquela forma. Então, não existe o que aconteceu nesse ano e nós temos que, de alguma maneira, entender e tentar fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nossa parte é torcer e dizer que nós queremos que ele permaneça. O Grêmio fez um contrato de 2 anos, toda aquela celeuma do joelho, todos aqueles problemas do joelho, ele pediu para diminuir o contrato por 1 ano, o Grêmio diminuiu o contrato dele por 1 ano, sem nenhum tipo de indenização, mas o Grêmio gostaria que ele permanecesse, o torcedor gostaria que ele permanecesse, e ele tem esse projeto nos Estados Unidos. Então, o que o torcedor pode fazer? E por isso a hashtag Fica Soares. Pode
de alguma maneira, movimentar as redes sociais, fazer chegar em Soares a vontade de ficar, ir para o estádio com uma ideia coletiva de pedir a permanência dele, porque nós já vimos também que o Soares é um cara emocional e que se sensibiliza para isso. Esse lado familiar dele, o filho dele se engajou ao Grêmio, o filho dele joga na escolinha, faz gols, ele tá bem, ele aparentemente está bem integrado em Porto Alegre, ele tem toda uma série de situações que ele pode também se chegar próximo da região dele. Então, existem situações, muitas vezes, que são subjetivas. E que, quando o torcedor engaja, ele pode, de alguma forma, pedir. Vai ser solução? Claro que não. As soluções estão fora da vontade do torcedor e até mesmo do Grêmio. Mas a parte que cabe ao torcedor, ele pode fazer. E não é vergonha de ninguém pedir a permanência de um jogador. Eu vi ontem, na hashtag que eu botei no Twitter, torcedores do Inter, que ridículo isso. Não, ridículo é não ter o Soares. Ridículo é não ter humildade para pedir para permanecer. Esse é o ridículo. O ridículo é simplesmente dizer, ele quer ir, vai. Não. Se a gente puder ter Soares mais tempo aqui, nós estamos vendo. Os números dizem, o engajamento diz, o resultado de campo diz. Quando tu tem um jogador desse padrão, isso é uma bênção dentro do Grêmio. Nós temos que ter essa consciência. Esse ano é um ano que vai ser recortado e vai ser colocado em todas os capítulos bem-sucedidos de contratações de jogadores. Eu vou repetir, para mim é a maior de todos os tempos. Nada é parecido com Luis Soares e a relação dele com o Grêmio no ano de 2023. É incrível. O Grêmio contratou esse jogador saindo da segunda divisão, sem projeto. O Grêmio não tinha campeonato sul-americano, nem Copa Libertadores. E tem mais isso também. O Grêmio está brigando por uma competição sul-americana e pode estar na Libertadores. E se tiver com o Luis Soares na Libertadores, é outro mundo. É outro mundo. Porque nós vimos o senso competitivo desse jogador e ele deixa todo mundo muito competitivo. Muito competitivo. O jogo contra o América ontem é uma aula de competição. Tudo dando errado, o time mal demais, final 4-3 para nós. Todos os gols passaram por ele. Todos. Se tivesse outro jogador, ontem nós teríamos perdido pro Lanterna do Brasileiro. Essa é a realidade. E nós não perdemos porque tem esse cara que é realmente um fora de série. César, Cidade Dias, vamos fazer a nossa parte, gente. Falando de Grêmio aqui no YouTube.